Então, pessoal, hoje eu vou começar aqui algo que pode ser a nova série do canal, né? Onde eu vou começar a fazer reviews detalhados com spoilers, tá? De filmes considerados clássicos do cinema, tá ok? Filmes antigos, filmes que já têm aí a sua importância na história do cinema. E vamos começar hoje com esse filme aqui, pessoal. Repulsa ao Sexo, do original Repulsion, pessoal. Esse filme ele foi dirigido pelo Roman Polanski lá em 1965 e a história é basicamente sobre uma mulher que acaba tendo repulsa ao sexo, como diz o nome do filme em português. Essa mulher ela começa a ter devaneios, começa a ter os traumas vindo à tona depois que ela fica sozinha em casa. O filme ele é estrelado pela Catherine Deneuve, eu acho que é assim que se fala o nome dela, e ela basicamente carrega o filme inteiro, pessoal, nas costas. Então, vamos mergulhar aqui por dentro do filme, lembrando que é um vídeo com spoilers, é um filme de 1965, então vai ter spoilers liberados, tá ok? E vamos mostrar aqui algumas coisas que o filme tem. Então, vamos lá, já deixa seu like e se inscreve no canal, que vamos fazer essa série direto, pessoal. Então, olha, partiu pro filme, vamos lá. Então, como eu disse, o filme ele é dirigido e roteirizado pelo Roman Polanski, que só por isso já causa uma certa polêmica, porque o Polanski ele é um cara super escroto na vida real, né? Ele tem essa situação de abusos sexuais, né, no currículo dele, digamos assim, e ele fazendo um filme sobre abusos sexuais, né, fica meio curioso e sugestivo, né, pessoal? E a Catherine Deneuve, ela é uma figurinha carimbada nos filmes franceses, principalmente ali da década de 60, que é a época que esse filme foi feito, e ela, justamente, ela carrega o filme inteiro. A atuação dela é magnífica. Por quê? Vamos contextualizar aqui. Metade do filme é ela sendo assediada, digamos assim, por homens ao redor dela. E a outra metade é basicamente ela sozinha enlouquecendo. Então isso é muito bom. Mas enfim, vamos aí correr a trama do filme? Então, desde o começo, a gente percebe como os homens aí nesse universo são escrotos com a personagem da Catherine Deneuve, né? No começo ela tá andando na rua e, claro, ela é uma mulher linda, né? E os caras olham pra ela, chama a atenção dos homens. E essa cena, ela tá andando na rua e os caras mexem com ela. Tem até um cara que ele é super escroto. Ele fica falando coisas bem de pedreiro mesmo pra ela. Coisas como, ou lá em casa, desse nível, só coisas desse nível. Então, essa cena inicial é importante para contextualizar como os homens são escrotos, né? Nesse filme, todos os homens têm algum nível de escrotidão, né? Não tem um homem que ele é 100% são, 100% limpinho, não. Todos os homens desse filme, ele tem um certo nível de escrotidão. Como, por exemplo, o pretendente da personagem da Catherine Deneuve, né? Esse pretendente dela, ele no começo parece ser um cara legal. Parece ser um cara super gente boa, mas a gente vai vendo mais à frente no filme, nas cenas seguintes, principalmente por influência dos amigos dele, que ele acaba sendo escroto com ela como todos os outros homens, né? E aqui a gente é apresentado a irmã da Carol, né? A Carol, que é a personagem da Catherine Deneuve. Ela mora junto com a irmã numa casa, num apartamento, na verdade, de aluguel, né?
E isso é muito importante para a trama, porque é nesse apartamento que vai acontecer a maior parte da história. E aí a gente é apresentado ao namorado da irmã da Carol, que esse namorado ele também parece inicialmente ser alguém legal, mas logo em seguida a gente vê que ele tem uma mulher e a irmã da Carol é na verdade a amante dele. E qual é a situação? Eles estão para viajar. Ela está querendo viajar com esse amante, né? Ele na verdade vai viajar com a amante. E vai deixar a Carol sozinha no apartamento. Isso vai ser crucial pro decorrer da história. E temos também coisas interessantes aqui na trama que mostra também como que é a relação dela com a irmã, que é algo bem distante, né? Algo bem superficial mesmo ali na trama, mas que a personagem da Carol, ela depende muito da irmã, justamente para manter a sanidade dela, né? Então tem essas cenas assim do aluguel, que o cara liga cobrando o aluguel para ela, e a irmã tem aquela uma pessoa mais sã a princípio, mas a Carol não, ela fica muito na dela, então tem isso também na trama. Só que ao mesmo tempo que acontece isso, tem uma situação chata também, que é a Carol tendo que ouvir a irmã com o namorado transando toda noite no quarto ao lado. E isso causa um certo desconforto. É aqui que a gente começa a ver os desconfortos que a Carol tem com o sexo em si e com homens. É nessa primeira vez que a gente vê algum deslumbre aqui do problema que a Carol tem. E aí no filme também, a gente é apresentado a esse retrato da família da Carol, que é mostrado umas 2 vezes no filme, até o final. Esse retrato ele vai ser muito importante para o decorrer da trama, então fica com isso guardado na mente, que esse retrato ele é crucial para entender a história, ok? Então, pessoal, a gente tem agora, além desse retrato, temos aqui algum vislumbre também do trabalho da Carol. Que a Carol ela trabalha como manicure numa espécie de clínica de spa ali, né? E ela tem essa amiga dela e tem essa cena que ela se depara com a amiga dela chorando ali numa espécie de vestiário do spa. E aí, por que ela tá chorando ali tanto compulsivamente nesse spa? A gente descobre que é porque ela teve uma discussão com o namorado dela. Então, ela desabafa pra Carol, só que a Carol fica quieta, porque ela não tem essa situação. Ela falou que ele discutiu comigo e tudo mais, homem nenhum presta, e a Carol só ouvindo. Então é outro indício de que os homens, né, nessa trama, todo homem tem um nível de escrotidão, até esse namorado dessa personagem secundária, que a gente nem vê o cara, mas ele é escroto do mesmo jeito, né? Tanto que mais pra frente tem uma paciente, né? Uma paciente não, uma cliente ali que tá fazendo spa, que ela dá um conselho para essa amiga da Carol, de trabalho, que é necessário ignorar os homens, que quanto mais você ignora os homens, quanto mais uma mulher ignora um homem, mais ele corre atrás, e a menina fica toda feliz, mas funcionou e tudo mais. Então tem também essa síntese, né, do vamos tratar o escroto com uma escrotidão também, né? Tem algo também interessante no filme, que são as rachaduras. Aí tem uma primeira vez que ela encontra uma rachadura na rua, e a rachadura ela é um indício de que algo vai dar errado, né? E aí começa com essa rachadura bem simples assim no chão, mas conforme a trama vai passando, as rachaduras elas vão ficando cada vez maiores, inclusive na casa dela, claro que é parte
da ilusão dela. E a partir disso, a gente vai vendo que ela tenta, a personagem da Carol, ela tenta, lembra daquele namoradinho dela, daquele pretendente dela? Ela tenta ir no encontro com ele e tem uma cena no carro em que ele tenta beijá-la e é aí que a gente vê que ela tem problemas com, especificamente com algo sexual envolvendo homens, né? Porque nessa cena, pessoal, ela simplesmente, a câmera foca no olhar dela, que é outra coisa magnífica da atuação da Catherine Deneuve, que tem essa situação do olhar, que é um olhar muito fixo, um olhar muito distante. E aí ele tenta beijar ela e o olhar dela não significa nada para aquele beijo, né? Não quer dizer nada para aquele beijo. É só algo dizendo assim, vou ter que beijar ele aqui porque eu tô sendo meio que obrigada, né? Então tem essa situação com esse pretendente e claro que ele saca isso, ele saca que tem algo estranho nela e ele fica bolado e tal, deixa ela em casa e aí ela entra e se depara com a irmã dela já indo, partindo para viagem. E aí a gente vê a escrotidão também do namorado da, da irmã dela, porque não precisa ser, né? Não adianta ser só um escroto que trai a esposa e vai viajar com a amante, né? Ele também faz comentários muito idiotas, como, por exemplo, não faz nada que eu faria, ou você é bonita demais, pena que você é louca. Comentários que eles fazem para Carrie, inclusive na frente da própria irmã dela, né, pessoal? E o filme, a partir daí, começa a ter o primeiro devaneio de um filme de terror, né? Porque o Polanski, ele coloca terror, assim, elementos de terror nos filmes dele, apesar de ter um pouco de drama, ele coloca elementos de terror ali no filme dele. E aqui tem o primeiro elemento de terror, que é uma ilusão dela, né? Outra coisa que o Polanski faz muito bem, que é a ilusão, né, que a personagem tem, né? Que a gente transporta a mente dela, o psicológico dela pro real e só que como se estivesse acontecendo, como se a gente estivesse vendo o que ela tá vendo. E aqui vem a primeira cena de terror, que é um jumpscare, mas é um jumpscare que a gente não espera, porque até esse momento estava se desenhando um filme de drama. Mas é aqui que um jumpscare funciona e funciona muito bem. Onde basicamente ela simplesmente abre o armário para escolher uma roupa para ela ir pro trabalho, né? E aí na hora que ela fecha o armário, aparece rapidamente um reflexo, um vulto de um homem ali no espelho do armário, da porta do armário. E isso é muito rápido e a gente não está esperando, porque até esse momento o filme ele não tem essa característica de jumpscare. Ele parece ser simplesmente um filme simples de drama e tal, mas aí quando vem essa cena a gente se caga muito, né? E vale lembrar também que esse vulto ele aparece em outras ilusões dela, mas sem aparecer o rosto, né? Não é de nenhum personagem que apareceu anteriormente no filme, mas esse vulto ele até inclusive chega a violentá-la em certos momentos do filme. Só que nunca é mostrado de fato o rosto dele. O máximo que dá para ver são alguns flashes rápidos desse vulto, desse homem nas sombras, assim, quando vai violentá-la, mas isso nunca é mostrado diretamente no filme, o rosto dele, jamais. E aí a gente vai vendo cada vez mais ela piorando essa situação, essas ilusões que ela está tendo do lado psicológico dela, isso vai piorando ao longo do filme na segunda metade da trama, mas já vamos chegar lá. E a gente tem aqui, pessoal, o primeiro momento que a gente consegue ver que a personagem dela consegue rir. É a única cena do filme
onde a personagem da Catherine Deneuve, a Carol, ela dá risada, de fato, né? Que é uma cena que ela tá com a amiga dela ali naquela mesma situação ali de vestiário do trabalho dela, e elas começam a conversar sobre o cinema. A amiga dela fala que foi no cinema uma vez, dá até para entender, parece que a personagem Carol, ela entende que vai ser convidada para ir pro cinema com essa amiga. O Polanski, ele até dá um ar ali que parece, em algum momento, que a personagem da Catherine Deneuve, a Carol, tem um interesse romântico na amiga do trabalho. Isso não fica explícito, mas o jeito que a cena é construída dá a entender que a Carol, ela tem esse lado, né, homossexual que está reprimido dentro dela, né? E essa cena é a única cena onde ela ri de fato, que a amiga dela fala que foi ver o Charlie Chaplin, que foi um filme engraçado e tudo mais. Só que aí a amiga fala que foi ver com o tal namorado dela. E quando ela fala que foi ver com o namorado dela, o semblante da Carol muda na hora. Ela para de rir e fica com aquela aparência séria, distante, que a gente está acostumado a ver ao longo do filme. Então, fica em aberto isso, parece que ela tem esse amor platônico pela amiga, que ela não revela em momento nenhum no filme, nem o filme se propõe a isso, mas também vem essa repulsa que ela sente com homens, que ao ver que a amiga ficou feliz na companhia de um homem, isso deixa ela mal, a Carol mal, por conta de tudo aquilo que aconteceu. Lembrando que isso foi pós a primeira crise que a Carol teve, né? E aí lembra do namoradinho da Carol, né, o pretendente da Carol, que depois daquele beijo no carro, que ela não fecha o olho, ela não curte o beijo. Então, ele volta aqui, ele vai até a casa dela e tenta conversar com ela, tipo, não e tal, só que ela não abre a porta para ele. E a gente tava pensando até esse ponto que ele tava sendo um cara legal, que ele pode ter sido um cara legal e tudo mais, mas por influências dos amigos dele, que tem uma cena que mostra isso no filme, ele acaba indo até a casa dela e a gente vê que ele é um escroto porque o cara simplesmente arromba a porta dela depois que ela fala que não ia abrir a porta da casa, ele simplesmente arromba a porta e logo depois ele fala: ah, me desculpa aí, foi mal aí por ter arrombado a sua porta. Tipo, muito escroto. E aí que a gente tem o primeiro ato de vingança contra homens que a Carol tem. É justamente com esse pretendente dela, porque ela simplesmente viu, ela falou, não entra, você não vai entrar, ele não obedeceu, e tem uma questão que os homens não obedecem o que a Carol fala nesse filme. Ele arrombou a porta, pediu desculpas, ela não aceitou as desculpas, e aí ela simplesmente resolve matar ele, né? E então ele é a primeira vítima da Carol, né? Nesse ato de vingança. Então ela mata ele, pega o corpo dele e coloca na banheira da casa. E é aí que a gente percebe que a Carol, ela não tá legal, porque depois que acontece esse assassinato, esse primeiro assassinato dela com o pretendente dela, ela acaba aquelas ilusões que ela estava tendo, né, acabam ficando piores, né, e acabam ficando no nível que começa a sair mãos masculinas do corredor, e o Polanski ele filma isso num sistema de luz e sombra, o corredor ele fica maior para dar aquela impressão de que a casa é maior do que aparenta ser. E aí começa a sair mãos, e é outro jumpscare. Você não espera essa mão saindo ali do corredor, essa mão masculina meio estranha, meio bizarra. E aí começa a dar aquelas ilusões de uma forma maior para Carol, né? Começa a piorar
cada vez mais, somando com a solidão que ela está passando, com o isolamento social que ela já vive, que já mostra nessa parte do filme. Agora, nessa segunda metade do filme, a gente mergulha 100% no lado psicológico da personagem. E aí a gente é apresentado ao personagem do dono do apartamento, que ele foi cobrar o aluguel lá para Carol. Ela dá o dinheiro para ele percebe que ela tá sozinha, de camisola ali, e claro, ele começa a tentar violentá-la, né? Mas como a Carol já tá naquele desejo de vingança, ela simplesmente pega uma lâmina de barbear e, claro, mata o proprietário do apartamento também, né? E a partir daí, o filme simplesmente ele entra numa debandada de ilusões psicológicas e a personagem da Catherine Deneuve, a Carol, simplesmente pirando cada vez mais, e isso é mostrado com muito esmero na direção. O filme vira um terror psicológico absurdo nas cenas, justamente do jeito que o Polanski ele dirige o filme, né? E aqui a gente tem de tudo, pessoal. Tem close no olhar da atriz, ela suando, tem mais cenas com aquele vulto, tem mais cenas assim de plano aberto da casa que parece que ela tá menor, cada vez menor, e a casa tá cada vez maior. Isso se torna algo, pra gente que tá assistindo, muito claustrofóbico também. Então também tem esse detalhe. Tem também aquela situação das mãos masculinas no corredor, e isso começa a ficar maior. Tem também cenas que o teto começa a ficar mais próximo dela, como se estivesse desabando. Então o filme ele vai para essa vertente completamente claustrofóbica, psicologicamente torturante. O filme ele se torna tenso pra gente, e é aquilo que eu falei, é a Catherine Deneuve sozinha nessas cenas, só com o olhar, sem fala, sem nada, o que é maravilhoso. É uma atuação espetacular, pessoal. E claro que depois disso, a personagem ela acaba se consumindo por essas ilusões. E aí eles voltam da viagem, né, a irmã dela com o namorado, e eles encontram a personagem dela nesse caos absurdo que está se instalado, né? Na casa dela, encontra os corpos e encontra ela em estado catatônico ali, né? Em estado de choque total. E aí a gente tem um único momento em que um homem, né, que durante toda a projeção o homem era escroto e tal, e aqui a gente vê que o único homem que tentou ajudá-la foi o namorado da irmã. Até porque antes disso veio vários homens e tal, várias pessoas ali no apartamento dela, e os caras falavam, um homem justamente falava assim, não encosta nela, não toca no corpo dela, e ela em estado de choque ali, né, sem reação nenhuma. E o único cara que se propôs a ajudar ela foi justamente o namorado da irmã dela, que durante o filme inteiro é o único homem ali que estava disposto a ajudar. Eu acho legal que o filme ele não mostra o que aconteceu com ela depois disso. Ele deixa esse final em aberto para a gente interpretar o que teria acontecido a personagem da Carol depois disso. Então a história ela meio que se encerra ali. Ela tem esses devaneios e tudo mais, ela fica em estado de choque, encontram os corpos dos homens que ela matou e encontram ela ali em estado de choque, e a gente não sabe mais para onde a história foi ali para frente. Porém, a gente começa a entender melhor sobre por que ela tem toda essa repulsa ao sexo, né? Porque lembra que eu falei sobre a fotografia que é mostrado 2 vezes no filme, que é mostrado uma vez ali ao longe, na mesinha do quarto dela, e na outra cena que a foto é mostrada é quando o antigo dono o dono que ela assassinou, né, o dono do apartamento, ele vê e fala assim, essa daqui é a sua família, essa daqui é você, tudo mais, que ele comenta sobre a foto.
Então, aí é pela primeira vez na cena final do filme, antes do filme acabar, que é mostrado um close na foto dela, né? Que aqui a gente supõe que tá o pai dela ali do lado e a mãe dela do outro, e ela é aquela criança ali do centro. E aí a câmera vai dando um close no rosto da menina, e aí a gente percebe que ela tá olhando fixamente com um olhar de medo na direção do pai. O que indica o quê? Que isso tudo, toda essa repulsa ao sexo, toda essa situação dos homens e tudo mais, foi causada por um abuso que ela sofreu na infância, provavelmente pelo próprio pai, pessoal. E vindo do Roman Polanski, que esse é um filme que é um roteiro que chega a ser bizarro, né? Mas, enfim, esse é o Repulsa ao Sexo. É um filme muito bom. É um filme que ele tem o seu esmero ali. É um filme que ele traz algumas questões, algumas discussões. Tem uma atuação feminina fantástica. E ele traz discussões até atual, que é essa questão dos abusos e o que um abuso sexual na infância, principalmente um ato de pedofilia, pode trazer ao longo da vida da pessoa, mesmo depois da fase adulta da pessoa, né? Então é um filme forte, é um filme que você tem que assistir, principalmente você que é mulher, tem que assistir com calma, porque ele pode causar alguns gatilhos, mas ele é um filme muito bom e ele é um filme que vale ser assistido, que vale ser lembrado. Então é isso, pessoal. Essa foi aqui o primeiro review de um filme clássico. Se você gostou da ideia, deixa seu like, se inscreve no canal e assiste os outros vídeos aqui que tem aqui no canal, beleza? Então, já vou me indo embora. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.